Então, novamente, quem tem carência zero? Carência zero é dado ao salário família, perfeito? Não tem que ter nenhum período de contribuição. Salário acidente, perdão, auxílio acidente. Pensão por morte, auxílio reclusão, reabilitação profissional e serviço social. Esses aqui não requerem carência, mas você ainda lembra que existe a aposentadoria por invalidez por acidente de qualquer natureza, ou aquelas doenças elencadas, ou também o auxílio doença, que também prevê aí 12 contribuições, mas carência zero. Vamos destacar esses dois pontos. Olha só, a aposentadoria por invalidez também terá carência zero quando acidente de qualquer natureza. Então, carência zero. E a aposentadoria por invalidez e o auxílio doença são tratados como carência zero pra gente. Perfeito até aí? Agora, volta para mim. Uma vez que você descobriu que você tem que ter carência para gozar de alguns benefícios, nós precisamos destacar um outro ponto aqui chave, que é chamado de graça, benefício. Como assim, Ricardo? Olha que interessante. Você perde o seu emprego, você era um segurado da Previdência. Eu falei, caso você quisesse continuar a ser segurado, você poderia se tornar um segurado facultativo. Mas tem um detalhezinho. Você tem um período de graça. Significa que ao perder o seu emprego, você não perde automaticamente os benefícios da Previdência Social. Você ainda será um segurado sem contribuir por um determinado período. E isso nós chamamos de graça. Para cada tipo de categoria, nós temos aí uns benefícios. Para cada situação que você passa, você terá direito a uma graça. Então, eu quero que você tome muito cuidado. Mesmo que você seja um trabalhador, esteja 5 anos na empresa, perca seu salário, perca seu emprego, você não perde o benefício. Então, você perdeu seu emprego, está ali no segundo mês recebendo, você esteja aí procurando emprego, esteja sobre seguro-desemprego, por exemplo, esteja gozando do seu seguro-desemprego, venha sofrer um acidente e fique inválido. Você ainda é um segurado da Previdência Social. Olha que interessante. Vamos aqui. Primeira coisa que nós vamos pegar aqui quanto período de graça pra gente. Então nós vamos descobrir que cada momento você terá um período de graça para cada situação. Perdeu o emprego. Uma coisa interessante, se você tiver sobre auxílio doença, você era motorista de ônibus da empresa, sofreu aquele acidente, ficou afastado da sua empresa recebendo um auxílio doença. Quem estiver sobre recebendo benefício, claro, que não há de se falar de graça. Enquanto estiver recebendo o benefício, você será um segurado. Não tem prazo para isso. Então vamos entender cada um desses pontos. Primeira coisa, proteção previdenciária deixa de existir a que momento? Então repare bem aí no quadro, olha só. Primeiro, joga na tela pra gente. Segurado que cessar suas contribuições ou deixar de exercer atividades remuneradas pelo regime da Previdência Social. Então, segurado que cessa suas contribuições ou deixa de exercer atividade remunerada pela Previdência. A perda da condição de segurado não é automático. Repare coisa bacana. Mantenha a qualidade de segurado independentemente de contribuição, sem limite. Não terá prazo. Volta para mim. Não tem prazo. Sem limite. Ricardo, quanto tempo eu serei segurado? Se você estiver de gozo de um benefício. Se você estiver de gozo de um benefício, enquanto você estiver de gozo desse benefício, você é um segurado. Ou seja, estou há 5 anos de auxílio doença. Então, continuo sendo um beneficiário. Enquanto eu estiver recebendo os benefícios, eu não há de se falar de eu perder esse benefício. Perfeito? Continuo sendo um segurado. O que vem acontecer comigo, ainda continuo sendo um segurado. Se venho a falecer com 5 anos de auxílio-doença, isso vai progredir para os meus dependentes para uma pensão por morte. Simplesmente isso. Lembrando que o auxílio-doença é menor que o salário base, né? 91%. Quando você morrer, seus herdeiros vão receber os 100%. Interessante? Então, quem está de gozo de benefício não tem período de graça, fica aí enquanto, na verdade, o período de graça é indeterminado. Um outro ponto pra gente aí, joga na tela. Até 12 meses. Repara pra gente.
3 situações que você vai gozar de 12 meses. Vou destacar que mais nós vamos usar como exemplo no nosso curso aqui, após a cessação das contribuições. Segurado que deixar de exercer atividade remunerada, abrangida pela Previdência Social, ou estiver suspenso ou licenciado sem remuneração. Então, se você perder o seu emprego, você vai ficar aí 12 meses de graça. Durante esses 12 meses, se você vinha falecer, se você vinha sofrer um acidente, se você, mulher, ficar grávida, terá direito à licença maternidade. Perfeito? Após cessar a segregação do segurado acometido de doença de segregação compulsória, então você ainda gozará de 12 meses. Depois que você volta novamente à atividade, você superou a doença, você ainda goza de 12 meses para ser reabilitado. Outro ponto marcante para a gente aí. Após livramento do segurado retido ou recluso. Essa o pessoal fica um pouco mais chateado. Repare, significa que eu era um empregado, certo? Pratiquei um crime, fui preso, estou cumprindo minha pena. Ao terminar a minha pena, note, durante todo o período da pena, minha família, por exemplo, se eu era um trabalhador de baixa renda, vamos supor, eu ganhava em menos de R$900, R$971, a minha família, meus dependentes tiveram direito ao auxílio reclusão. Esse auxílio reclusão durou por 5 anos. Quando eu fui colocado em liberdade, claro, suspende o benefício do auxílio reclusão, não terão mais direito ao salário, eu tenho que procurar um emprego. Mas enquanto eu não acho emprego, se eu vim sofrer um acidente, ou se eu voltar a ser preso com um novo crime, minha família gozará do auxílio reclusão, porque eu gozo desse benefício por 12 meses. Por 12 meses eu sou um segurado. Olha que interessante. Pelo período de 12 meses após o término. Então, após o meu livramento. Mas lembro, eu era contribuinte. Eu era um contribuinte individual, eu era um segurado facultativo, eu era um trabalhador avulso e fui preso. De baixa renda, claro, abaixo de R$971, eu fui preso. Cumpri a minha pena. Quando eu fui colocado em liberdade, eu ainda gozo de 12 meses de graça como segurado do INSS. Perfeito até aí? Então, novamente, após cessação de contribuição, após cessar a segregação por segregação compulsória, doença, e após o livramento de um segurado, nesse caso, eu gozo da graça do benefício por um período de 12 meses. Então, vamos frisar isso aí mais um pouquinho. Então, vamos lá. Eu tinha carteira assinada, estava empregado, condição de empregado, estava na condição de empregado nessa presente data. A partir dessa data, eu estou demitido. Vou atrás de emprego, coisa não está fácil na minha área. Então, nesse exato momento, 3 meses após eu ter perdido o emprego, venho sofrer um acidente. Nesse caso, esse acidente, eu terei direito ao benefício do auxílio doença. Terei direito ao auxílio doença. Mas, Ricardo, por quê? Eu não sou mais empregado, eu deixei de ser empregado, fui demitido? Sim, apesar de você ter demitido, você sabe que você goza deste benefício por um período de 12 meses. Durante esse período de 12 meses. E como nós vamos aprender, isso ainda pode ser prorrogado em mais 12 meses e depois ainda pode ser prorrogado por mais 12 meses se preencher alguns requisitos que veremos à frente. Mas de antemão, a regra é básica. Então, empregado, quem estava sobre recluso, gozará de um período, quem sofreu uma segregação por doença, ao final você ainda goza de 12 meses como um segurado do INSS sem estar contribuindo. Ricardo, e quando vencer os meus 12 meses e eu não conseguir emprego? Bem, nós vamos ver que essas datas podem ser prorrogadas ou você poderá se tornar um segurado na condição de segurado facultativo e continuar sendo um beneficiário. Perfeito até aí? Ainda temos mais uma prorrogação aí pra gente. Além, olha só, 3 meses. Quem terá direito a 3 meses de prorrogação? Olha que injustiça. Olha só, você, carteira assinada, 18 anos, conseguiu seu emprego e foi pego no serviço militar. Durante um ano você serviu à nação. Quando terminou o seu período de servir à nação, você ainda é um segurado do INSS. Mas olha só, você era empregado, trabalhador, segurado do INSS,
foi pego no serviço militar, não é segurado do INSS. Os militares têm regime próprio de aposentadoria, têm regime próprio de previdência. Durante aquele período que você serviu, você estava subordinado ao regime militar. Terminou, você volta a ser um segurado do INSS, mesmo sem estar contribuindo, mas você volta a ser um segurado do INSS. Só que você só terá direito a 3 meses. Repare, após licenciamento, o segurado incorporado às Forças Armadas. Incorporado às Forças Armadas quando segurado para prestar serviço militar. Significa que se você era um preso, estava recluso, era empregado e foi preso, você terá direito a 12 meses como segurado sem contribuir. E se você serviu a nação, serviu o país, você só terá direito a quantos meses? 3 meses. Para prorrogar isso aqui, você tem que conseguir um emprego ou então se tornar um segurado facultativo. Ou então preencher os requisitos que nós vamos ver mais à frente de prorrogação do prazo. Perfeito até aí? Ainda tem outro ponto bacana aí pra gente. Até 6 meses. 6 meses? Quem, Ricardo? 6 meses, olha só, para o segurado facultativo. Olha que interessante. Você, segurado facultativo, por algum infortúnio, fez a sua contribuição, tá? E você sabe que a segurada facultativa, ela precisa ter 10 contribuições aí para ter direito à licença maternidade, não é isso? Não é o período de carência. Mas observe, e se ela para de contribuir? Ela tem aí 15, 16 contribuições e de repente para. No momento que no mês seguinte que ela não contribui, ela perde os benefícios? Não perde os benefícios porque ela será segurada ainda por 6 meses. Perfeito até aí? Ah, Ricardo, então vamos fazer o seguinte, ela contribui, daqui 6 meses ela contribui novamente? Sim, será uma beneficiária. Só que isso vai atrapalhar para a contagem de tempo para a aposentadoria. Perfeito? Você lembra que para aposentadoria, por exemplo, por idade, ela vai ter que apresentar para a gente 180 contribuições. Se a cada 6 meses ela contribui, ela vai prorrogar muito, pode acontecer dela chegar aos 60 anos de idade e não poder se aposentar porque não tem as 180 contribuições. Então tome muito cuidado. Nesse caso, é por algum infortúnio, você não venha contribuir, você ainda está no segurado. 2 meses sem contribuição, ela vem sofrer um acidente, ainda estará segurada porque tem um prazo de 6 meses. Perfeito até aí? O ideal é que você contribua direito, na data certa. Perfeito até aí? Vamos mais um pouquinho aí pra gente. Então esses aí são os nossos períodos de graça. Vamos falar sobre a prorrogação desse prazo. Quero que vocês tomem muito cuidado. No caso do empregado, perdeu o emprego, ele tem direito a 12 meses. Pode se prorrogar? Pode. Existem 2 formas de prorrogar esse prazo. A primeira forma é essa aqui. Será prorrogado por mais de 12 meses se o segurado já tiver pago mais de 120 contribuições. Então, um novo valor para você memorizar aí são as 120 contribuições mensais sem interrupção, que acarreta a perda da qualidade de segurado. Então, peraí, deixa eu ver se eu entendi. Vamos lá. Olha só. Você vai colocar no seu caderno o seguinte aí. Eu era um empregado, já tinha aí 10 anos de contribuição, tinha que, vamos botar aqui, 120 contribuições. Nesse exato momento, fui demitido. Em regra, eu tenho direito a 12 meses. Durante 12 meses, eu sou segurado. Mas consta que eu já fiz mais de 120 o quê? Contribuições na minha vida. Então, por conta disso, esse meu período será prorrogado em mais 12 meses. Perfeito, tem? Vamos supor que você começou a trabalhar aí, tá? Você trabalhou aí com, vamos pegar aqui, segurada facultativa, você é uma segurada facultativa, você já tem 10 anos de contribuição, se como segurada facultativa, você já tem mais de 120 contribuições, olha que interessante, por algum infortúnio você para de contribuir, você sabe que você tem direito a 6 meses de carência, perfeito até aí?
Mas como você já teve mais de 120 contribuições, isso aqui será prorrogado em 12 meses. Sem o menor problema. Mas o exemplo mais comum em prova é sempre falar do empregado. Então é muito comum você utilizar como exemplo de prova o empregado. E lembra que eu falei para vocês, esse prazo ainda pode sofrer mais uma prorrogação. O que seria isso para a gente a título de prova? Mais uma prorrogação para a gente. Olha só. Joga no quadro para a gente aí. Pessoal, olha só. Será acrescido de 12 meses para o segurado desempregado, desde que comprovada essa situação pelo registro do órgão próprio do Ministério do Trabalho e da Previdência Social. Durante o decurso... Então, o que eu quero dizer para vocês? Se você ainda pode prorrogar isso aí, pode. Então, olha só. Vamos pegar aqui um exemplo aqui no quadro. Olha só, pessoal. Eu era empregado. Nesse caso, já tinha 5 anos de empresa, sem o menor problema. 5 anos de empresa, como empregado. Nesse exato momento, eu fui demitido. Você sabe que uma vez demitido, eu tenho direito a 12 meses, tá, com graça. E detalhe, fiz a inscrição no Ministério do Trabalho, estou atrás de emprego, a coisa está feia, a minha área é muito específica, não estou conseguindo emprego, mas por estar inscrito no Ministério do Trabalho e no Ministério da Previdência, nesse caso, esse prazo é prorrogado em mais 12 meses, já vai 24. Mas vamos supor que eu já tinha aqui, olha só que interessante, eu tinha mais de 120 contribuições como empregado, nesse exato momento eu fui demitido. Uma vez demitido eu já sei que eu tenho direito, não deixei de ser, mas tenho direito a 12 meses. Tinha mais de 120 contribuições, vou ter direito a mais 12 meses. Ainda estou inscrito no Ministério do Trabalho para ver se eu consigo um emprego, ainda vou ter direito a mais 12 meses. Então é o que nós chamamos de forma de prorrogar este prazo. Perfeito até aí? Olha só, mais um pouquinho para a gente. Um ponto importante, durante aí o decurso do período de graça, o segurado conserva todos os seus direitos perante a Previdência Social. Então ele conserva ainda... Então, durante esse decurso do período de graça, o segurado ainda conserva todos os seus direitos. Ou seja, está protegido. Mas, Ricardo, ele goza do direito da aposentadoria? Goza, mas lembro que ele tem que fazer as devidas contribuições. Mas vem cá, e se ele não conseguir, emprego? Vai perder os benefícios? Bem, nesse exato momento, existe o que nós chamamos de perda da condição de segurado. Então, joga aí na tela pra gente. Olha só, registre-se a perda da qualidade de segurado, ocorrerá no dia seguinte ao término do prazo fixado no plano de custeio da Seguridade Social para o recolhimento das contribuições, referentes ao mês imediatamente posterior ao final do prazo fixado neste artigo e seus parágrafos. Perfeito? Olha só, vamos aqui para a tela. Olha só, pessoal. Vamos supor, eu empregado, olha que interessante, eu na condição de empregado, perdi meu emprego agora, vamos botar aqui, em janeiro de 2014. Perfeito? Eu perdi meu emprego no dia 1º de janeiro. Olha só que absurdo, né? Feriado, perdi meu emprego. 1º de janeiro eu estou desempregado. Bem, eu era empregado. Vamos supor que eu não tinha 120 contribuições. E decidi também não me inscrever no Ministério do Trabalho. Mas uma coisa é certa, fui contribuinte durante um período, trabalhei na empresa por 2 anos, então, como eu perdi no dia 1º de 2014, eu sou segurado até que dia eu gozo do benefício? Até dia 1º de 2015. Até essa data eu sou um segurado, estou protegido? Estou protegido. Mas olha que interessante, isso ainda pode ser prorrogado mais um pouquinho, porque eu terei todo o mês de janeiro ainda como beneficiário. Ah, é? Eu não perco no dia 1º? Não, você não perde no mês 1º. Repare, se a gente voltar um pouquinho para a letra da lei,
Olha que interessante. Registra-se a perda da qualidade segurada ocorrerá no dia seguinte ao término do prazo fixado pelo plano de custeio da Seguridade para o recolhimento das contribuições referente ao mês imediatamente posterior ao final do prazo fixado. Então, peraí. Ao mês imediatamente posterior ao final do prazo fixado nesse artigo. Então, peraí. Então, volta aqui para a tela branca. Olha só que interessante. Não acaba dia 2 de janeiro. Ele vai acabar no mês posterior ao fixado para o custeio. Significa que todo mês de janeiro eu ainda gozo da condição de segurado. E ainda você vai se prorrogar mais. Por quê? Eu tenho que ser no mês posterior. Então, vamos para o mês de fevereiro. Fevereiro é o mês que eu tenho que retornar a trabalhar. Mas note, se eu sofrer um acidente em fevereiro e ainda não estiver trabalhando, teoricamente ainda estou protegido como segurado. Por quê? Se eu volto a trabalhar em fevereiro, eu vou contribuir à Previdência no mês seguinte, em março, dia 15/3. Esse aí é o prazo limite. Eu só vou deixar de ser beneficiário da segurança, significa que se em janeiro, dia 10, dia 15, em fevereiro, dia 20, dia 14 de março eu vim sofrer um acidente, ainda me coloco na condição de segurado. Porque eu só vou perder o benefício se no dia 16 não constar nenhuma contribuição. Significa que durante esse período todo eu não consegui emprego, não corri atrás de trabalho, mas ainda quero continuar sendo beneficiário. No dia 15/3, eu faço o meu recolhimento como segurado facultativo e aí volto novamente. Na verdade, eu nem perdi, continuo sendo um beneficiário, não perco nada. Interessante? Ou seja, você não perde no dia 2 de janeiro. Então é importante o aluno ressaltar. Então vamos frisar isso novamente. Vamos botar uma outra data aqui. Vamos lá. Vamos supor que eu perdi meu emprego no dia 15/3 de 2014. Então, eu sou beneficiário até o dia 15/3 de 2015. Na verdade, não. Ou seja, aqui no mês de março, eu tenho um mês de março todinho para gozar do benefício, os 15 dias restantes do mês de março. Ainda terei o mês de abril. Mês de abril é o mês que eu tenho que voltar a trabalhar. Porque a minha contribuição será feita em junho. Dia 15/5. Março, abril. Perdão, março, abril, maio. Vou botar aqui. Maio. 15/5. No dia 15/5 é o dia que eu tenho que contribuir. Se nesse dia não for feita a minha contribuição, ou seja, se eu trabalho em abril, a contribuição é sempre feita no mês seguinte. Se eu trabalho em março, é feito em abril. Se eu trabalho em abril, é feito em março. Então, todo mês trabalhado, a contribuição é no mês posterior. Então, por conta disso, quando nesse exato momento você perde o direito de ser um segurado? Venceu os 12 meses, lembrando que não houve prorrogação, não teve mais de 120 contribuições e também não está escrito no Ministério do Trabalho nem no Ministério da Previdência. Nesse caso, por não estar escrito, contamos os 12 meses, você, março, não voltou a trabalhar, abril não voltou a trabalhar, dia 15 não houve contribuição, então você perde a condição de benefício, a não ser que você vá lá e faça a condição de segurado facultativo. Caso você tenha perdido a condição de beneficiário, olha só que interessante, você pode retorná-la. Mas para você retornar não basta só trabalhar. Ricardo, eu não voltei a trabalhar e só vim trabalhar em junho. E fui contribuir em julho. Então, aqui que foi o meu retorno ao trabalho. Bem, nesse exato momento você veio contribuir no dia 15/7. Então, você veio contribuir no dia 15/7. Você perdeu a condição de segurado. Durante o mês de junho, você deixou de ser segurado, né? Você perdeu os benefícios, então o que acontece? Ricardo, mas vou ter que contribuir. Volta a ser segurado? Volta, mas aí você vai ter que vencer um período também de carência para retornar a ter todos os benefícios novamente.
e essa carência você vai frisar que você que perdeu a condição de segurado, ou seja, quem perdeu a condição de segurado, para voltar a ter novamente a condição de segurado, terá que preencher uma carência. E a carência será 1/3 dos benefícios que você pleiteia. Perfeito até aí? Então, para que você goze novamente do direito de ser segurado, você vai ter que ter pelo menos 1/3. Então, vamos lá. Para ter direito ao auxílio-doença, não teria que ser 12 contribuições? Então, se não for por aquelas doenças elencadas, acidente do trabalho, para que você goze do auxílio-doença, você vai ter que fazer para a gente aqui pelo menos 4 contribuições para gozar do benefício, a não ser acidente ou aquelas doenças elencadas. Perfeito? Então, quebrou aqui. Ricardo, salário maternidade, eu era, né, no caso aqui, segurada facultativa, perdi de ser segurada facultativa. Nesse caso, se você não é segurada facultativa, deixou passar os 6 meses de graça que você tinha, você vai ter que vir contribuir pelo menos 3 meses, ou seja, 3 meses e meio, ou seja, 4 meses, para poder gozar novamente do benefício, porque a carência de 10 contribuições para o salário maternidade. Então você tem que tomar muito cuidado quando você perde essa condição de contribuinte. Você ainda vai ter que gozar pelo menos 1/3 daquela carência exigida nos demais requisitos. Perfeito até aí? Paramos por aqui.